CSS3, que é o que a gente usa aí até hoje, de vira e mexe tem algumas atualizações, né? E lá em 2005, 2006, veio esse outro cara, Repton Catlin, e ele criou o Sass para expandir o CSS. Eu acho que na época ele pensou que podia ser muito mais, poderia ter muito mais opções para se desenvolver um CSS e juntar um pouco de programação, né? E deixando claro que Sass não é a evolução do CSS, tá, gente? Não é um CSS4 nem nada disso. Sass é Sass, CSS é CSS, ok? E aí, indo aqui para a nossa questão, o que é um pré-processador CSS? Para que ele serve? Então, eu trouxe esse GIF, mais ou menos, para tentar, sei lá, animar um pouco a explicação. Um pré-processador, ele é assim, a escrita dele é comum, mas ao mesmo tempo ele tem superpoderes. Ele faz coisas a mais. Mas depois de ele fazer todas essas coisas a mais, ele volta para o comum. Então você vai lá, escreve lá todo o seu Sass super estilizado, aí ele vai fazer a mágica dele, vai brilhar douradinho, e aí vai voltar a ser CSS, porque é CSS que os navegadores leem, né? Dentre os processadores que tem no mercado, acho que esses 3 que eu coloquei aqui são os que mais são utilizados, talvez. O Sass, que é o que eu vou falar hoje, o Less e o Styles. Eles fazem a mesma coisa, só que cada um tem suas características, assim, então algumas coisinhas são diferentes no modo de escrever, mas tudo resulta num CSS. E por que utilizar um pré-processador? Então, em termos de código, né? Ele vai ser um código mais limpo, porque a gente vai ver depois a questão de nesting, variáveis e outras características do Sass, por exemplo. O seu código vai ficar mais no estilo dry, né? Para quem não conhece, dry é don't repeat yourself. Então, não vai ter muito copia e cola, muitas informações iguais espalhadas. Então, você tem como agrupar essas informações e não chamar várias vezes de forma repetitiva. Eles dão mais flexibilidade ao código. A manutenção é muito mais fácil, com certeza. E a organização em geral do CSS, tanto de escrita quanto de pasta, de arquivos, de tudo isso, eu vou mostrar para vocês depois, que eu vou fazer uma demonstraçãozinha, tá? Sass. O que é o Sass? Sass é a linguagem de extensão CSS de nível profissional mais madura, estável e poderosa do mundo. Não fui eu que disse isso, tá escrito lá no site deles, então deve ser, não sei, tá na internet, eu acredito. E Sass significa Syntactically Awesome Style X. Ok. Como eu já disse, é um pré-processador CSS. Originalmente, a primeira versão do Sass foi feita em Ruby. Então, para você executar, você tinha que instalar o Ruby. Só que hoje já tem suporte para várias outras linguagens, como Node, que é o que eu vou mostrar para vocês, Java, PHP. Lá na documentação deles tem tudo, tem muitas linguagens mesmo que tem suporte hoje. Bom, dessa parte teórica é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, beleza? Eu vou mostrar um pouco para vocês do código, né? Então, aqui eu começo com Sass versus CSS. Eu preciso ser muito bom em CSS? Tem muitas discussões sobre isso. Eu sou da parte de que você não precisa ser muito bom, mas você precisa saber, senão o Sass só vai complicar sua cabeça. Então, você precisa saber o que você está fazendo no CSS para entender o Sass. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente tem o Sass. E como que ele está funcionando aqui? Eu tenho a classe header, eu tenho todas as características, e aí eu tenho essa classe eText, que tem as suas características, e aí vocês veem a diferença de indentação. Quando eu compilo esse código, ele me gera exatamente esse CSS. Ou seja, eu tenho a classe header, eu tenho a classe header text, eu tenho a classe header logged. Então, o que você escreve aqui vira tudo classe individual, tá? Eu tenho um outro slide aqui, que acho que muita gente já reparou e deve ter essa dúvida. Mas eu já vi extensão .sass e .scss. Qual que é a diferença? Então, basicamente é a sintaxe, gente. Gente, estou falando rápido? Se eu tiver, vocês podem pedir para eu dar uma pausa, tá? É a sintaxe. Se vocês repararem aqui no .sass,
Eu não tenho chaves, eu não tenho ponto e vírgula, e é tudo pela indentação. Então, ele sabe que existe essa classe header.text pela indentação, e assim por diante. Já no SCSS, a gente continua usando chaves e usa ponto e vírgula. Só que aqui a gente tem um alinhamento, então é mais claro de enxergar. Eu acredito que o SCSS seja mais fácil de utilizar para quem está começando por causa dessa visão mais simples que a gente está acostumado com chaves e ponto e vírgula, que a gente está acostumado no CSS, né? Aqui tem um detalhezinho que eu já vou falar para vocês, é esse E aqui. Ele funciona como um conector entre o pai e os filhos. Então, aqui ele vai meio que concatenar. Então, eu tenho a classe header, mas eu também tenho a classe header text. Então, ele vai entender, deixa eu voltar um slide para vocês verem, que vai ser a classe header text. Isso é legal se vocês quiserem estudar um pouco de BEM. É bem legal ver essas partes assim. E depois eu vou mostrar para vocês como não usar o E, porque ele também não é obrigatório, é só nesses casos, tá? Então, eu vou continuar explicando pelo SCSS, que é o que eu tô acostumada a fazer, tá? E aí, qualquer coisa, vocês vão me falando, tá? Então, a primeira característica básica do SAS é o nesting. O que é o nesting? A gente pode imaginar mais ou menos como um HTML. Eu criei a minha tag nave, dentro da minha tag nave vai ter uma tag UL, que vai ter uma tag LI, e é mais ou menos essa ideia. Então, eu tenho a nave, dentro eu vou ter o L, também vou ter LIs dentro da nave, e vou ter o A, cada uma com as suas propriedades. Quando eu compilo, ele vem para cá. Então, a UL dentro da nave, a LI dentro da nave e o A dentro da nave, ok? Então, essa é a ideia de nesting. Eu não preciso ficar falando nave, nave UL, nave LI, nave... Não, eu já coloco tudo que é relacionado à nave dentro de um grupo só, beleza? Variáveis. Variáveis. Um exemplo. A gente tem uma, que é o exemplo que tá aqui, né? A gente tem uma cor que ela vai ser usada no site inteiro. Uma cor primária. E aí, todo código que eu for criar, eu vou ter que ficar colocando background color, aí o hexadecimal, que eu vou ter que ter decorado ou vou ter que ter copiado em algum lugar e ficar copiando e colando, certo? Nesse caso, então, a gente cria uma variável. Pode ser de cor, pode ser do que você quiser a variável, tá, gente? Aqui é o exemplo de cor. Então, aqui ele criou a variável primary color e a variável font stack. Então, aqui a gente já tem os exemplos. Então, no caso, ele chamou a fonte, que vai ser essa fonte que ele declarou, e a cor, que vai ser essa cor que ele declarou. Na hora de compilar, ele me traz o valor. Ele não me traz o nome da variável, né? Porque foi compilado, ele fez toda a mágica dele, e aí o CSS vai vir com um valor, porque é o que o navegador vai ler, né? Não tem como ele ler uma variável. O próximo... Ah, outra coisa, variáveis existem no CSS, são um pouco diferentes, mas existem também. E do SAS é assim que funciona, tá? Próximo, mixins. Esse é legal, pode se tornar muito difícil, mas é simples. No começo, né, gente? Tô falando de introdução. Um mixin, você pode usar quando você, por exemplo, vai repetir muitas propriedades, mas os valores mudam. Então, aqui, ele funciona. Imagina que ele funciona como uma função, mas ele é um mixin. Então, você vai declarar a primeira coisa, um arroba mixin. Isso aqui é regra, chama @rule, tem várias, mas para você declarar um mixin, você tem que colocar isso primeiro. Aí você vai dar o nome do seu mixin. Aqui é transform, podia ser tamanho, cor, o nome que você quisesse. E aqui entra o parâmetro. Então, como que vai ser? Nesse caso, ele fez um bem simples, né? Também não vou fazer nada de muito complexo. Mas ele fala assim, ó, que o WebKit vai receber o valor desse parâmetro, tudo vai receber. E aí ele vai na classe dele e ele inclui esse mixin. Para você chamar esse mixin, você tem que colocar um @include. Senão ele não chama, ok? Aí você coloca o nome que você deu para o mixin, que nesse caso é transform, e o valor do seu parâmetro. Então, quando ele compilar, ele vai estar aqui, ó, a classe inteira com os valores substituindo
os valores aqui chamado anteriormente. Ok? E por último, extend herança, o placeholder class. O extend é exatamente isso. Ele estende os valores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou falar para vocês um pouco de placeholder class. Placeholder class é quando a gente declara uma classe, message shared é uma classe, só que a gente coloca o porcento na frente. Então, isso se torna um placeholder class. Se a gente tivesse colocado um ponto, seria só uma classe. Qual que é a diferença de classe para placeholder class? Quando você usa esse parâmetro, desculpa, gente, quando você usa esse porcentagem aqui na frente e você dá o extend dentro da sua classe, vem só os dados internos dela. Ela em si não é gerada. É só copiado o que está dentro dela, as propriedades dela. Que nem aqui. Aí eu compilo. Então eu falei que message vai ter isso, success vai ter isso, e todos vão ter isso. Então, quando ele compila, ele fala, ó, message, success, error e warning tem as coisas do message. Porém, success, error e warning tem também as suas propriedades próprias, certo? Isso é legal quando, por exemplo, deixa eu pensar. Por exemplo, você usa muitas vezes, você vai sempre usar, sei lá, o tamanho, o display e a cor de fundo. Aí você repete isso umas 5 vezes no seu código. Não, aí você cria uma placeholder class e faz o extend dela dentro dos lugares que você precisa. Beleza? Se você tivesse chamado com um ponto aqui na frente, ela viria para cá também. Aí ela seria ponto message shared, message, beleza? Essa seria a diferença. Próximo slide. O que ele tem de diferente, além dessas coisas que eu já falei, né? Ele tem algumas funções especiais, que são essas, URL, calc, min, max e algumas outras. Isso eu tirei do própria documentação do SAS, tá, gente? Trazendo para vocês. Só que essas funções especiais já existem também no CSS. Porém, o SAS deixa fazer umas mágicas muito loucas de colocar variáveis e várias coisas doidas dentro, beleza? Operadores. Ele também tem os operadores igual nas funções JavaScript que a gente faz. E aqui estão os @root, que é o que eu tinha comentado. Ele tem esse @root function, que é como uma função. Você pode fazer if, você pode fazer for, você pode fazer várias coisas aqui dentro. Sim, bem uma função. E essas aqui são as que eu vou mostrar para vocês um pouco, que é o import, o mixin, o include e o extend. E também existe esse partial, que é quando você cria o arquivo com esse underline na frente. E aí esse underline faz com que o arquivo seja lido só pelo SAS e ele não é compilado para CSS. Então ele é meio que só leitura. Você pode fazer isso e chamar ele dentro de outro arquivo, por exemplo. Beleza? E aí um pouco agora do código que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, como que eu vou instalar? O SAS, ele tem que ser instalado, tá, gente? Como eu não estou rodando nessas tecnologias novas de SPA, eu preciso atualizar o meu package JSON aqui, para ele entender a parte da compilação. E aí eu vou fazer isso agora. Vamos ver se eu consigo fazer sem cola. Se eu não conseguir, eu vou colar um pouquinho. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa antes da demonstração? Achei legal o initial. Eu te juro que eu não sabia exatamente para que servia o underline. Ele não compila. Muito bom. Sim. Aí eu vou fazer aqui uma mostra como que ele faz, como que ele fica. Deixa eu ver aqui, eu tenho que mudar a tela agora, gente. Só um minutinho. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu vir pra cá. Estão vendo o meu outra tela? Dá pra ver, sim. Dá o código? Sim. Então, beleza.
Vamos lá. Eu provavelmente vou errar várias coisas, então tenha um pouco de paciência. Eu fiz o teste, mas eu já não lembro como que era. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar, né, o, o SAS. Eu acho que eu tô na pasta errada. Tá, então aqui eu tô na minha pasta. Vocês conseguem enxergar, gente? Porque eu não sei se tá pequeno, se tá grande. Pra mim tá ótimo. Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Eu já tenho o Node instalado. Aí eu vou dar um npm init, segundo minhas anotações. E aí eu vou dar um monte de enter, como o Rafa me ensinou. Eu vou instalar o Node Size, então npm install node-sas. Tan, tan, tan. Ok, aí eu venho no meu package JSON, e aí aqui embaixo dentro de scripts, embaixo de teste, eu vou colocar aquilo lá que eu tinha colocado no slide. Então, eu vou pôr SCSS, 2 pontos. Aí aqui vai ser Node.sas, que é o pacote que eu instalei, certo? Aí eu vou pôr -w SCSS, tá certo? Sim. Esse -WSCSS é o que vai observar os meus arquivos .css na minha pasta CSS e vai compilar a cada alteração que eu tiver, beleza? E aí eu vou colocar -o CSS, que é para onde vai os meus arquivos compilados, ok? Tá. Ô, Nai, Oi. deixa eu fazer uma pergunta sobre essa parte. Diz. Com o Node.sas, a gente não tem necessidade de ficar criando aquelas tasks malucas para ele saber para onde ele está dando o watch, ou isso não tem nada a ver? Você consegue definir nesse parâmetro que você está passando aí mesmo? Não entendi, Bru. Repete de novo. No, Que eu... Quando a gente faz com o loop, ao invés do Node.sas, a gente tem que ficar fazendo aquelas tasks malucas para ele entender onde que ele vai dar o watch dentro da estrutura de pastas. Se você está usando o Node.sas, isso não tem necessidade. Não, todas as configurações acho que é pelo fato de usar o loop mesmo, Bru. Ah, entendi. O Node já substitui isso. Sim. Tá bom. Boa, valeu. Deixa eu continuar aqui. Então, eu salvei. E agora vamos torcer para funcionar. Então, para rodar, eu vou dar um... O que eu tenho que fazer mesmo? npm run SCSS. Deu erro. Porque eu não tenho a pasta SCSS. Então, eu vou criar uma pasta SCSS. E aí, eu já vou criar um arquivo main.scss, que vai estar em branco. E aí, aqui, esse main, vou renomear para hoje. Então, o que eu tô fazendo? Eu nem mostrei para vocês, né, gente? Não sei se vocês conhecem esse projeto, tá? Esse projeto que a gente fez na laboratória logo no começo. Eu tava pegando o main aqui no index. Então, ele tava pegando todo o estilo de lá, beleza? E agora eu renomei para old main. Ele não deveria estar pegando, mas ele tá pegando. Não tá pegando. Ok, tá certo. Eu tô com live server, tá? E aí, eu tenho esse meu main aqui. Beleza? Então, a gente vai rodar o npm. Agora tem que ir. Foi.
Pera, né? Como que você sabe que foi? Bom, gente, primeiro que não deu erro, né? Já é um avanço. Agora a gente vai testar se foi mesmo. Eu vou colocar aqui qualquer coisa. Então, vamos fazer um body, background color. Opa! Background color red. Aqui, ó. Vocês viram o que aconteceu? Então, eu salvei, ele já rodou, já deu verdinho e já criou o meu main aqui na minha pasta CSS. Muito louco, né? Vamos ver se ficou vermelho? Ficou vermelho. Ufa, não passei vergonha. Obrigada. Então, agora a gente vai... Eu pensei em refatorar rapidinho, acho que dá tempo. O que eu tinha no meu old main. Vou tentar não ser muito lenta. Beleza? Então, algumas coisas aqui não fazem sentido, não me perguntem. Já estava assim quando eu peguei. Fazia sentido para mim há mais de um ano atrás. Não, há um ano atrás. E aí, então, eu salvei tudo aqui já no meu main. Ele atualizou. Aqui, ó, o meu main, tá vendo como tá? O meu main atual. Ele traz tudo certinho, ó. Então, deixa eu fechar o old main. E ele já me traz tudo aqui. Então, ou seja, tá funcionando, tá compilando corretamente. Beleza? Então, eu vou começar aqui uma refatoração. Naquelas, mas vou começar. Eu vou aqui. Quando eu peguei esse código, eu não entendi muito bem porque eu fiz isso. É o que eu falei na época, fazia sentido. Então, eu pensei em transformar em variáveis. Então, vai ser uma variável Montserrat, que vai receber esse valor. E uma variável Lato, que vai receber esse valor. Certo? Isso aqui eu não preciso mais. Se eu salvar, vai quebrar todas as fontes. Tá vendo? Quebrou todas as fontes do meu projeto. Beleza, então eu vou deixar ali, por enquanto não vou me preocupar com as fontes. E agora a gente começa a questão do alinhamento. Aqui, ó, como primeiro exemplo, gente, eu tenho um HR star before, HR star after. Tipo, posso colocar todos juntos, né? Então eu vou aproveitar aqui, que eu já tenho essa HR, e vou colocar um E, dois pontos, before. Opa. Mas, Nai, por que você colocou before aqui? Gente, porque quando é um... Como que chama isso? Esqueci o nome disso. Quando é uma propriedade que ela tá colada, eu preciso do E, tá? Lembra que o E, ele meio que concatena, entendeu? Então, tipo, nesse caso eu preciso. Então, HR e before vai ter essas propriedades. E HR e after. Se eu escrevi certo, já sou dev, porque escrevo tudo errado. Vai ter essas propriedades. Beleza. O HR, pelo que eu me lembre, são as estrelinhas. Então, quando eu salvar aqui, as estrelinhas têm que estar funcionando. E as estrelinhas estão funcionando. Ok. Vamos ver como ficou aqui no código compilado? Olha o que ele faz. Então, ele não sei porquê, mas ele deixa essa indentação, mas ele abre e fecha as classes. Estão vendo? Aqui, ó. Ele abriu e fechou o HR, abriu e fechou o before e abriu e fechou o after. Então, é isso que vai acontecendo. Se ficar muito chato, gente, esse negócio que eu tô fazendo aqui, vocês falam que eu paro e a gente vai para a próxima coisa, tá? Aqui, se eu colocar só ponto com container, e colocar isso aqui, na teoria ele deve funcionar. Na teoria. Já vamos testar. Tá funcionando, não tá aqui. Meu header tá ok. Então, vamos colocando. Então, aqui, por que eu não usei o E? Porque ele é uma classe, eu quero acessar a classe container que está dentro do header. Então, eu não preciso do E, porque ele não é uma junção, né? Aí, nesse caso aqui, ó. Então, a de baixo. Aí, entra o title. Aí, eu copio e colo. Aí, eu tenho o A. Gente, sério, e aí vocês procurem o bem. Eu aprendi no curso que eu fiz com a Yuki, que eu vi que ela tava por aqui. Não sei se ela tá. Muito legal esse negócio de bem. É confuso, mas é legal.
Opa, tem que estar na tela certa para fazer o que eu quero fazer. Aí, então, aqui entra as navigation. Só que eu já começo com navigation traço list. Como que eu vou aproveitar isso? Então, eu considero só navigation. Aí, eu considero traço list aqui. E eu abro aqui com essa bagunça que eu fiz aqui, que eu fico confuso às vezes. Então, pronto. Então, eu tenho o traço list dentro da minha navigation. Aí, eu vou ter o traço item. E vou ter... Ah, e olha aqui, ó. Aí, eu tenho o traço item a hover. Então, eu vou copiar esse a hover, que vai ser dentro do item, né? Porque aqui eu tô tratando da classe navigation item. Então, é o a hover dentro da navigation item. Deixa eu ir apagando. Tá. Vamos ver se tá funcionando. Então, a minha barra navigation tá ok. Se eu dou o hover, ele fica verdinho. Ok. Beleza. Agora, profile. Aqui de novo. Tem o container. Que eu não preciso. Container. E aí... Isso. Só isso. Ah, tem o title. Aí eu tenho essa section title, que é só ela. Portfólio. Então, aqui eu altero a cor da HR Star que eu já setei lá em cima. E aí eu coloco aqui. Eu quero só a classe HR Star. Ó, gente, então, meu chefe aqui tá perguntando... Brincadeira. Vocês estão entendendo, gente? Porque eu tô falando e aí eu tô meio que falando sozinha, aí eu não sei se vocês estão entendendo. Tá lindo, né? Tá muito legal. É bem otimizado Ótimo. mesmo. Eu queria fazer um comentário, já que você perguntou. Sobre os modificadores, né? O que eu achei muito legal também ter aprendido o bem, facilita pra caramba, otimiza muito, mas uma coisa que pelo menos eu confundi no começo, foi que o modificador você tem que reescrever de novo o bloco, o elemento, mais o modificador dentro da classe no HTML. Então, até eu entender essa estrutura lá, demorou um tempinho, penei, entendeu? Então, ele é muito legal, mas tipo, você tem que escrever um outro bloco, elemento e modificador no bloco, elemento, entendeu? Parece que fica repetitivo, não é, Bru? Exato, Eu também no começo achei estranho, mas mas depois, legal. se você quiser mostrar o trechinho do HTML, acho que fica bem visível isso aí. Beleza. Então, vamos lá. HR Star. Então, aqui, como é a mesma cor para os dois, eu coloquei uma vírgula, né, gente? Isso aqui é sintaxe de CSS, nada muito diferente do que a gente já mexeu, porque somos fãs de CSS. Obrigada, criador do CSS. Próximo. Diga. A gente também poderia criar invariável? Sim, Tujinha. Com certeza. Eu ia arrumar tudo e aí mudar para variável, mas com certeza. Acho que cor é a primeira coisa que a gente pensa quando vai fazer variável, né? Porque vai em muito lugar cor e ninguém merece ficar gravando hexa, tipo milhões de hexa. E aí você grava com nome ou não precisa? Então, grava com nome. Ou como assim? Não entendi. Não, porque eu também não... Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Juro que tá acabando bom, aqui. Aí eu já faço as variáveis de cor pra gente ver. Fechou? Tá bom. Então, aqui. E aqui, nesse caso, então, eu tenho o item image. Então, ele vai dentro do item. É só a tag image. E aí, eu copio isso aqui. Vamos ver se tá ficando certo, gente. Já pensou? Eu mudo de tela, tá tudo errado. Que vergonha. Não, tá tudo certo. Ufa. Tá.
Ih, de novo esse container, gente, mas eu usei esse container em tudo quanto é lugar. Meu Deus do céu. De novo complexo. Tava bom, tava bom. Tava começando, pode. Tá, aí eu tenho botão, aí eu tenho o hover aqui, né? Que aí a gente põe aqui dentro e hover. Tá. Contact container, óbvio, tem que ter container. Aí, de novo, a questão das estrelas. Essa parte já foi. Contact form. E aí, contact label. Então, aqui eu tô usando a tag direto, não precisa do E. O input. Text área. Então, beleza. E aqui a gente tem outro botão. Eu já fiz um botão aqui em cima. Então, acho que eu posso juntar os dois botões, né? Como que eu junto os dois botões? Então, a primeira coisa é que os dois começam com BTN, certo? Então, aqui eu vou ter o BTN. E aí, dentro do meu BTN, eu vou ter o e-download e também o send. Aí, tá vendo, gente? Ó, já fica menos repetitivo. E aí, a gente encontra todos os botões no mesmo lugar. Não precisa ficar rodando o código inteiro para ficar achando os botões. E isso é uma ideia também na hora de criar os arquivos, né? Criar talvez um arquivo só de botões, quem sabe? Certo? Container. Gente, quem quiser falar, pode falar, tá? Aqui, eu tenho 3 classes que usam as mesmas propriedades. Aqui é um ótimo caso para a gente poder usar uma placeholder class com extend. Por que não mixin? Porque a gente não vai mudar o valor é o mesmo em tudo. O mixin é mais para quando você precisa mudar o valor, entendeu? Então, nesse caso, a gente pode usar placeholder class. Eu vou colocar desse jeito, aí depois a gente vai refatorando para essas coisinhas diferentes, beleza? Ih, já tem 15 minutos. Corre, Nai. Vou colocar. Então, x. Deixa eu ver. Então, aqui eu substituo tudo por E. E. Caramba, não acaba nunca. Aqui. Só que eu já tenho a social. E aqui eu tenho a list dentro da social. Ficou estranho essa parte. Tá bom? E tem o item também. E tem o A.
Então, esse item, esse rover é do item. Então, a gente coloca ele aqui, na mesma linha do A, certo? Deixa eu apagar já o que eu já pus, né? Senão a gente fica confuso. E tem esse rover do A, que aí a gente coloca dentro do A, ok? Então, só finalizando aqui. Já me perdi. Então, aqui, link rover. Na linha 268, você deixou um A no hover. Ah, olha só. Que ligeira. Aí sim. Pronto, gente, deu. Vai, tem que estar funcionando. Compilou, tá tudo em ordem, ok. Beleza, transformar essas cores em variáveis. Acho que a parte mais chata eu já fiz. Então, eu vou colocar que aquele verde é a primary. Tá, tudinho. Cola. Aí eu dou um nome para ela. E aí eu dou a cor dela, certo? Eu vou substituir só o verde, porque senão a gente vai ficar de novo nessa enrolação, beleza? Não sei Então, se você já usou, Nai, tipo, sabe aquelas tabelas que às vezes tem a tabela hexadecimal e o nome da cor? Tipo, sei lá, tango, é um laranja, alguma coisa. Isso é oficial, assim? Não. Não. Ah, Tem um site que chama Name the Color. Ele cria uns nomes para as cores muito confusos, eu achei, pelo menos. E eu não curti muito, não. Mas... Ah, tá. Não é que é o nome da cor, né? É só um... É só para você criar um nome de variável mais fácil, né? Ah, beleza. E ó, deu um erro aqui. Em que linha? 281. Aqui onde eu acabei de colocar. Oxe, tá doido? Acabei de colocar. Tá. Então, beleza. Ó, tudo que é verde continua verde. Aí pode fazer isso para cada cor. O white, você cria uma variável white, coloca FFF, essa outra cor, tá? Só não vou fazer para todas, senão a gente vai acabar rolando muito aqui. Beleza? Aí a questão das fontes. Eu não sei por que na época fez sentido para mim colocar as fontes aqui, ok? Mas não faz sentido. Por exemplo, eu tenho o Profile Title, todas são Monte Serra. Então, só tenho essa nesse caso. Eu vou lá na minha classe Profile Title. Cadê? Classe Profile. Profile, aqui, Title. Aí eu coloco que a minha fonte Family vai ser... Sempre que eu for escrever a variável, eu tenho que colocar o cifrão na frente, tá, gente? Senão ele não lê. Então, aqui ele já pegou. Essa daqui, né? Profile Start Bootstrap. Isso mesmo. Então, ele já pegou a fonte. E aí, é isso. Aqui na questão do botão, vamos criar... Aqui a gente pode criar um mixin. Porque, ó, eu tenho a diferença do background color, da borda e Pera, tinha alguma outra coisa. Bom, enfim. Então, deixa eu criar um mixin. Eu vou copiar todos os dados que eles têm em comum. Aí eu vou criar aqui mixin, btn. Opa. Aí aqui ele vai receber os parâmetros. E aqui ele vai receber tudo aquilo que eu copiei. Então, a gente sabe que o background color vai ser cor diferente. A borda vai ser diferente. E tinha alguma outra coisa que eu não lembro. Por enquanto, eu vou deixar esses dois. Então, aqui, ó, nesse background, eu pego esse parâmetro e coloco aqui. Então, o background color vai ter valor background. E a borda vai ter valor... Cadê a borda? Border. Tá. E aí, para eu importar aqui... Nossa, gente. Eu vou apagar. Eu vou copiar. Eu vou apagar. Ah, já sei qual que é a diferença. Aqui tem uma margem.
Então, eu vou apagar tudo isso aqui, vou colocar um include. Aí eu vou colocar o nome do meu Mixin. E aí esse aqui, ele vai ter um background color. E a border dele era none, né? Aí a gente coloca do jeito que a gente tem que escrever, tá? Então, o meu botão send tem que estar assim. Vamos ver como tá o botão send. Ele tá aqui porque ele tá com uma borda. Eu coloquei no lugar certo? Pera. Tô fazendo rápido, já não tô mais prestando atenção em nada. Bom. Tá. Ai, gente. Enfim, eu vou colocar aqui no outro botão. Vai ser a mesma coisa. E aí a cor dele, na real, o background dele é transparente. E, já sei o que eu errei ali. E o valor é isso. Eu não preciso pôr entre aspas, né, cabeção. É só um nome, gente. Não acreditem em tudo que eu falo, só em algumas coisas. Aí o botão já voltou. E aqui esse outro botão também já tá funcionando. Deu para entender, mais ou menos? Então, tipo, eles tinham as mesmas propriedades e mudava só a questão da borda e da cor. Então, foi isso. E por último, aquele que eu tinha falado, do placeholder, que tá acabando meu tempo. Então, aqui, se a gente for ver, ó, o after e o before, a gente pode usar um mixin também, aqui nesse caso, que são as mesmas... Não, talvez não, porque aqui é right e aqui é left. Não. Então, a gente vai usar, na real, um placeholder aqui. Então, eu criei um mixin e agora eu vou criar um placeholder. Cadê o meu coisa? Que vai se chamar... Aqui é só o nome que você daria para a classe, tá, gente? Vou dar o nome de star. E aí eu vou copiar tudo. Esse tem o right e o outro tem o left. Então, é só vou tirar essa opção. Tá? Então, isso aqui vai vir para baixo. Isso aqui eu vou pôr para baixo. Isso aqui eu vou apagar. E aí, para o placeholder, eu uso o extend. E aí, eu tenho que colocar, de novo, o porcento e o nome da minha classe. E ponto e vírgula, tá, gente? Por favor. Sempre ponto e vírgula no SCSS. Esse CSS significa Sassy CSS. Só uma curiosidade inútil. E aí, minhas estrelinhas estão funcionando. Era isso? Mai, Oi? pergunta. Faça várias. Em termos de leitura do código, né? Colocar o mixin e o extend lá no começo é a melhor forma ou deixar junto perto da onde você usou? Onde fica melhor colocar? Então, era o que eu ia falar agora, que aqui a produção tá falando para eu falar. O legal é dividir em pastas. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta que chama úteis. Dentro dessa pasta, eu vou ter, por exemplo, um underline. Aqui que entra o underline, mixins.scss. Tudo que for mixin, eu vou colocar aqui. Entendeu? Tipo, a melhor ideia é agrupar tudo mesmo assim, tipo, como que eu chamo? Por característica, né? Aqui, ó, eu vou criar um variáveis, mas você pode separar, tipo, por cores e fontes, sabe? Você pode fazer um arquivo só de variáveis de cores, só de variáveis de fontes e tal. Então, eu vou trazer minhas variáveis para cá. Ok? Se vocês verem, ó, eu tô salvando todos, mas vocês estão vendo que eles não estão sendo compilados por causa do underline. A única coisa que está sendo compilada é o meu main. Apesar dele salvar aqui, ó... Não, pera. Ele nem salva, na real, né? Opa! Aí eu vou criar aqui a última pasta. No file, ou sei lá. Esse último eu vou pôr placeholder, tá? Só pra gente saber. Holder.css. E aí eu vou trazer isso aqui pra cá.
E aí, eu posso também criar uma outra pasta que chama, sei lá, Style, um exemplo. E aí, aqui eu vou ter, sei lá, o header. E aí, eu vou colocar só o header, só pra gente... Eu vou colocar tudo, né? Mentira, eu vou colocar um componente aqui, que eu vou colocar tudo para vocês verem a questão do import que eu queria mostrar para vocês também. Então, eu vou colocar aqui. Trouxe tudo para o component. Certo? Se a gente abrir nosso main, ainda tá tudo aqui. Aí, tá legal, né? Mas no meu main em si não tem nada. E aí? Aqui a gente usa o import. É isso que a gente pode fazer. Então, a gente separa tudo em pastas e arquivos. E aí, a gente pega o nosso main e só vai dar um import. Só que é CSS, né, gente? Ele lê de cima para baixo. Então, as primeiras coisas que a gente tem que colocar são as variáveis, por exemplo, né? Então, tipo, úteis... Não é assim? Úteis... Aí, variáveis. Aí, depois eu tenho os mixins. Então, import... úteis... mixins. Deixa eu mostrar para vocês a tela... Ó, a tela quebrou, né? Porque, tipo, o meu main tá vazio. E aí, eu vou pôr o import barra úteis placeholder. E aqui embaixo eu vou importar todo aquele código lá que eu coloquei. Tá em style. E aí, components. E aí, quando eu salvar na teoria, tem que voltar tudo ao normal. Foi mal, acabei correndo aqui no final, porque perdi muito tempo lá refatorando. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Então, alguém tem alguma dúvida que quer perguntar? Aproveita aí que tem 5 minutos. Tenho uma pergunta. Você falou que ele compila, então meio que ele vai fazer a leitura desse arquivo e aí vai jogar lá pro meu main CSS, né? Ele tem alguma hierarquia? Então vamos supor, eu fiz todo o código e tal, e alguém do meu time que não estava muito acompanhando o meu trabalho foi lá e alterou alguma coisa no meu main CSS. Vamos supor que ele incluiu mais algum detalhe lá que não tinha nada a ver com o resto que estava no SAS, né? Ele vai puxar esse do CSS primeiro ou ele obedece primeiro o que está no anterior? Tem alguma hierarquia? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, na verdade, porque, assim, basicamente, a escrita do SAS é como a do CSS. Então, é de cima para baixo. Para não quebrar, você sempre coloca o que você precisa mais para baixo, né? O que você precisa é uma coisa que eu não falei. Gente, para compilar, o nosso HTML, ele vai ler o arquivo .css. Então, não adianta eu escrever em SAS e não rodar o comando npm run scss, que é no caso que eu estou usando, porque ele não vai compilar. Então, o seu CSS sempre vai estar, tipo, desatualizado. Então, você pode mudar o que você quiser no SAS. Se você não rodar, ele não vai compilar. Aí, você mudou várias coisas e rodou, e mesmo assim não atualizou, tenta salvar algum arquivo, que aí ele vai compilar tudo que foi alterado. Tá? Então, eu não sei se eu entendi muito a sua pergunta, mas... Eu acho que fez sentido, porque se eu tenho que compilar o que está no SAS e o que o meu programa vai ler de verdade é o .css, então se alguém alterar direto o .css, ele vai obedecer, né? Vai, sim. Eu... É o que ele está lendo. Sim, então o certo é quando você usa SAS, não mexa no CSS. Porque do SAS vai para o CSS, mas do CSS não vem para o SAS. Então, se você alterar várias coisas no CSS e sua amiga está usando o SAS, ela não vai ter o que você tem. Então, usou SAS é SAS. Entendi. Legal. Tá certo. Obrigada. Mais alguma? Imagina. Mais alguma pergunta? Não? Ninguém? Então tá bom. Muito legal, né? Deu para entender, tudinho? Sim, sim. Então, beleza. Então tá. Eu vou colocar no GitHub. Esse aqui eu vou fazer direitinho, tá, gente? E aí eu vou subir lá, quem quiser ver, vai estar como freelancer.
Então, vai estar lá. A Sam gravou nessa? Gravei, tá gravadinho aqui. Então, beleza. Quem precisar, acho que é só.